Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar a nossa série de vídeos sobre o manual do Lingo e entramos aqui no último capítulo desse tópico de definindo funções de loop e nested set looping functions. Mas então, o que seria esse nested? O nested significa, em português, alinhamento. Nada mais é quando você usa uma função alinhada à outra, ou seja, você utiliza mais de uma função dentro da mesma equação. Nós temos aqui o problema que nós vimos anteriormente do while-less, que era um problema de transporte. Lá, você pode ficar aqui e voltar para o modelo e ver, mas lá, o que nós tínhamos? Nós tínhamos, dentre as funções, as equações de restrição, nós tínhamos essa daqui. E você pode observar que nós temos tanto a função for quanto a função sum, que é a somatória. Ou seja, eu fiz aqui um loop para todos os itens desse set e depois aqui eu ainda fiz uma somatória. Então, eu deixei uma função alinhada à outra. No exemplo, então, aqui, nesse exemplo, nós alinhamos a função da somatória sum com a função for. Só que existem algumas observações que são muito importantes. Quais são? Você pode alinhar da maneira que você quiser a função de somatória, max ou min. Ou seja, você pode colocar uma função de max dentro de uma somatória, pode botar uma min dentro da somatória, pode botar uma somatória dentro da max, pode botar uma somatória dentro de min, e também pode colocar o min dentro da somatória e o min dentro do max. Ou seja, você pode combinar isso aqui da maneira que você quiser. O que você não pode é prestar atenção com a função for. Por quê? Porque a função for, ela sempre tem que estar por fora. E ela só não estará por fora quando você alinhar duas funções for. Ou seja, você pode alinhar uma função for com uma função for. Mas o que você não pode é colocar uma função de soma e dentro dessa função de soma você colocar uma função de for. Ou seja, nesse problema aqui, você não poderia fazer o contrário. Você não poderia deixar aqui o sum e dentro um for. O for sempre tem que estar por fora. Só é possível ter um for dentro se o anterior também for um for. Ou seja, você pode alinhar o for com um for. Isso aqui é muito importante. Então, quando nós terminamos já de ver todas as funções que nós podemos utilizar, isso vai auxiliar na modelagem dos nossos problemas. Lógico, você pode modelar um problema sem utilizar nenhuma dessas funções, fazer tudo na mão. Mas o trabalho que você vai ter para fazer na mão é incalculável, dependendo ainda mais se o seu modelo for grande. Então, essas funções estão aqui para ajudar e faça uso, né? Faça com exemplos para entender e testar como que as funções funcionam e se comportam. É importante também, sempre que você fizer o seu modelo, vir aqui no Solver, Generate e Display Model, que aí você vai ver qual equação foi formada com a equação que você utilizou uma dessas funções. Você consegue ver, por exemplo, quais equações vão ser geradas com a utilização dessa equação daqui. Isso auxilia quando você tem dúvidas ou quer verificar se o que você escreveu está correto. Vendo já o que nós vimos, ou seja, nós já vimos como criar set, utilizar set, a seção de parâmetros e as funções, agora nós podemos entrar em problemas um pouco maiores. Então, nos próximos vídeos, nós vamos ver aqui vários exemplos que usam tipos diferentes de set, ou seja, nós vamos ver problemas com set primitivo, set dense, ou seja, o dense tem set que é formado por set primitivo, set sparse com lista explícita e set sparse com membership filter, ou seja, que ele é formado a partir de um filtro. Mas isso vai ficar para os próximos vídeos. Então, outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve. Abraços e até mais!